Olá pessoal, bem-vindos à parte 2 do livro Atitude Mental Positiva. Siga nosso canal Bons Estudos. Parte 1, onde começa a estrada para a realização. Capítulo 1. Conheça a pessoa mais importante do mundo. Conheça a pessoa mais importante do mundo. Em algum lugar deste livro você vai encontrá-la, de repente, surpreendentemente e com um choque de reconhecimento que vai mudar toda a sua vida. Quando encontrá-la, você vai descobrir seu segredo. Vai descobrir que ela carrega consigo um talismã invisível com as iniciais AMP gravadas de um lado e AMN do outro. Esse talismã invisível tem 2 poderes incríveis: o de atrair riqueza, sucesso, felicidade e saúde, e o de repelir essas coisas, privá-lo de tudo o que faz a vida valer a pena. É o primeiro desses poderes, a AMP, que permite a alguns homens subirem ao topo e lá permanecerem. É o segundo, que mantém outros homens por baixo durante toda a vida. É a AMN, que puxa outros homens para baixo quando eles chegam ao topo. Talvez a história de S.B. Fuller ilustre como isso funciona. Somos pobres, não por causa de Deus. S.B. Fuller era um dos 7 filhos de um agricultor arrendatário negro na Louisiana. Começou a trabalhar aos 5 anos de idade. Quando tinha 9 anos, conduzia mulas. Não havia nada de incomum nisso. As crianças da maioria dos agricultores arrendatários começavam a trabalhar cedo. Essas famílias aceitavam a pobreza como sua sina e não buscavam nada melhor. O jovem Fuller era diferente de seus amigos por uma coisa: ele tinha uma mãe incrível. Sua mãe recusou-se a aceitar aquela existência precária para seus filhos, embora fosse tudo o que conhecia. Ela sabia que havia algo de errado com o fato de a família dela mal conseguir sobreviver em um mundo de alegria e abundância. Ela costumava falar com o filho sobre seus sonhos. Não devemos ser pobres, S.B. costumava dizer. E nunca me deixe ouvir você dizer que é a vontade de Deus que sejamos pobres. Somos pobres, não por causa de Deus. Somos pobres porque o pai nunca desenvolveu um desejo de ficar rico. Ninguém em nossa família jamais desenvolveu o desejo de ser qualquer outra coisa. Ninguém tinha desenvolvido um desejo de ser rico. Essa ideia ficou tão profundamente arraigada na mente de Fuller que mudou toda a sua vida. Ele começou a querer ser rico. Mantinha a mente no que queria e longe do que não queria. Assim, desenvolveu um desejo ardente de ficar rico. A maneira mais rápida de ganhar dinheiro, concluiu, era vender algo. Escolheu sabão. Por 12 anos, Fuller vendeu sabão de porta em porta. Então ficou sabendo do leilão da empresa que o abastecia. O preço da firma era $150. 000. Em 12 anos de vendas, poupando cada centavo, tinha economizado $25.000. Foi acordado que depositaria seus $25.000 e obteria o saldo de $125. 000 num prazo de 10 dias. No contrato, constava a cláusula de que, se Fuller não levantasse o dinheiro, perderia o depósito. Durante seus 12 anos como vendedor de sabão, S.B. Fuller tinha obtido respeito e admiração de muitos homens de negócios. Então foi até eles. Obteve dinheiro de amigos pessoais, grupos de investimento e companhias de empréstimo. Na véspera do 10º dia, tinha levantado $115.000. Faltavam $10.000. Em busca da luz. Eu tinha esgotado todas as fontes de crédito que conhecia, recordou. Já era tarde da noite. Na escuridão do meu quarto, e me ajoelhei e rezei. Pedi a Deus para me levar a uma pessoa que me desse $10.000 a tempo. Disse a mim mesmo que andaria pela rua 61 até ver a primeira luz em um estabelecimento comercial. Pedi a Deus para fazer da luz um sinal indicando sua resposta. Eram 11 da noite, quando S.B. Fuller percorreu a rua 61 de Chicago.
Finalmente, após várias quadras, ele viu uma luz no escritório de um empreiteiro. Entrou. Lá, sentado à mesa, cansado de trabalhar até tarde da noite, estava um homem que Fuller conhecia ligeiramente. Percebeu que precisaria ser ousado. Você quer ganhar $1000? Perguntou Fuller sem rodeios. O empreiteiro ficou muito surpreso com a pergunta. Sim, ele disse. É claro. Então faça um cheque de $10. 000. Quando eu trouxer o dinheiro de volta, trarei mais $1. 000 de lucro. Fuller lembra de ter dito àquele homem. Ele forneceu ao empreiteiro os nomes das outras pessoas que tinham lhe emprestado dinheiro e explicou em detalhes qual era exatamente o empreendimento. Vamos explorar o segredo do sucesso dele. Naquela noite, antes de ir embora, USB, Fuller tinha um cheque de $10.000 no bolso. Subsequentemente, obteve o controle acionário não só daquela empresa, mas de outras 7, incluindo 4 de cosméticos, uma indústria de meias, uma fábrica de rótulos e um jornal. Quando lhe pedimos para explorar conosco o segredo do sucesso, respondeu nos termos da declaração de sua mãe muitos anos antes. Somos pobres, não por causa de Deus. Somos pobres porque o pai nunca desenvolveu um desejo de ficar rico. Ninguém em nossa família jamais desenvolveu o desejo de ser qualquer outra coisa. Vejam, ele nos disse, eu sabia o que queria, mas não sabia como conseguir. Então li a Bíblia e livros inspiradores com um propósito. Rezei pelo conhecimento para alcançar meus objetivos. 3 livros desempenharam um papel importante na transmutação de meu desejo ardente em realidade. Foram eles: 1. A Bíblia. 2. Quem pensa enriquece. 3. O segredo das eras. Minha maior inspiração vem da leitura da Bíblia. Se você sabe o que quer, está mais apartamento a reconhecer quando vê. Quando você ler um livro, por exemplo, vai reconhecer oportunidades para ajudá-lo a conseguir o que quer. USB. Fuller carregava consigo o talismã invisível com as iniciais AMP gravadas em um lado, AMN do outro. Ele virou o lado da AMP para cima e coisas incríveis aconteceram. Conseguiu transformar em realidade ideias que anteriormente eram meros devaneios. Agora, o importante a se notar aqui é que Fuller começou a vida com menos vantagens do que a maioria de nós. Mas ele escolheu uma grande meta e se dirigiu para ela. Claro, a escolha do objetivo era individual. Nestes tempos e neste país, você ainda tem o direito pessoal de dizer: isto é o que eu escolho. Isto é o que eu mais quero realizar. E, a menos que seu objetivo seja contra as leis de Deus ou da sociedade, você pode alcançá-lo. Você tem tudo a ganhar e nada a perder tentando. O sucesso é alcançado e mantido por quem continua tentando com a MP. O que você tenta alcançar cabe a você. Nem todo mundo quer ser um USB. Fuller, responsável por grandes indústrias. Nem todo mundo escolheria pagar o alto preço de ser um grande artista. Para muitos, as riquezas da vida são bem diferentes. Uma habilidade na vida cotidiana, que contribui para uma vida feliz, cheia de amor, é sucesso. Você pode ter essa e outras riquezas também. A escolha é sua. Porém, quer o sucesso signifique ficar rico como SB. Fuller ficou, quer seja a descoberta de um novo elemento em química, ou a criação de uma peça musical, ou o cultivo de uma rosa, ou cuidar de uma criança, não importa o significado de sucesso para você, e o talismã invisível com as iniciais AMP gravadas de um lado e AMN do outro pode ajudá-lo a alcançar. Você atrai o que é bom e desejável com a AMP. Você repele com a AMN. Cada adversidade tem a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas e se eu tenho uma deficiência física? Como uma mudança de atitude pode me ajudar? Você pode perguntar. Talvez a história de Tom Dempsey, um garoto com deficiência congênita, lhe dê a resposta.
Tom nasceu sem a metade do pé direito e apenas um toco de braço direito. Quando garoto, queria praticar esportes como os outros meninos. Tinha um desejo ardente de jogar futebol americano. Por causa disso, seus pais mandaram fazer um pé artificial para ele. Era de madeira. Foi revestido com uma chuteira especial de futebol americano. Hora após hora, dia após dia, Tom praticou o chute com o pé de madeira. Tentava constantemente fazer gols de campo de distâncias cada vez maiores. Tornou-se tão proficiente que foi contratado pelo New Orleans Saints. Os gritos de 66.910 torcedores puderam ser ouvidos por todos os Estados Unidos quando, nos últimos 2 segundos do jogo, Tom Dempsey, com sua perna aleijada, chutou um gol de campo de 63 jardas, quebrando o recorde. Foi o gol de campo mais longo já chutado em um jogo de futebol americano profissional. Deu aos Saints um placar vitorioso de 19-17 sobre o Detroit Lions. Fomos derrotados por um milagre, disse o treinador do Detroit Lions, Giuseppe Schmidt. E, para muitos, foi um milagre, uma resposta a uma prece. Tom Dempsey não chutou aquele gol de campo. Foi Deus que chutou, disse Wayne Walker, zagueiro do Detroit Lions. Interessante. Mas o que a história de Tom Dempsey tem a ver comigo? Você poderia perguntar. Nossa resposta seria: muito pouco, a menos que você desenvolva o hábito de reconhecer, relacionar, assimilar, usar princípios universais e adotá-los para si. É então seguir adiante com a ação desejável. E quais princípios você poderia aplicar a partir da história de Tom Dempsey? Quer seja deficiente físico, quer não. Eles podem ser aprendidos e aplicados por crianças e adultos. A grandeza vem para aqueles que desenvolvem um desejo ardente de atingir metas elevadas. O sucesso é atingido e mantido por aqueles que tentam e seguem tentando com a MP. Para se tornar um realizador perito em qualquer atividade humana, é preciso prática. Prática, prática. Esforço e trabalho podem se tornar divertidos quando você estabelece metas desejáveis, específicas. Em cada adversidade, existe uma semente de benefício igual ou maior para aqueles que são motivados pela AMP a se tornarem realizadores. O maior poder do homem reside no poder da prece. Para aprender e aplicar esses princípios, vire o seu talismã invisível com o lado AMP para cima. Quando Henley escreveu as linhas poéticas, "Sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma", ele poderia ter informado que somos mestres do nosso destino, porque somos mestres, primeiro, de nossas atitudes. Nossas atitudes moldam nosso futuro. Essa é uma lei universal. O poeta poderia ter nos dito com grande ênfase que a lei funciona sejam as atitudes destrutivas, sejam construtivas. A lei afirma que podemos traduzir em realidade física pensamentos e atitudes mantidos em nossa mente, não importa quais sejam. Traduzimos pensamentos de pobreza em realidade tão rapidamente quanto pensamentos de riqueza. Porém, quando nossa atitude conosco é grandiosa, nossa atitude com os outros é generosa e misericordiosa, atraímos grandes e generosas porções de sucesso. Um homem verdadeiramente grande. Considere o exemplo de Henry J. Kaiser, uma pessoa verdadeiramente bem-sucedida, porque sua atitude em relação a si mesmo foi grandiosa. Empresas identificadas com o nome Henry J. Kaiser detêm ativos de mais de $1 bilhão. Porque ele foi generoso e misericordioso com os outros, os mudos vieram a falar, os aleijados foram restabelecidos para vidas produtivas e centenas de milhares de pessoas receberam tratamento hospitalar a um custo muito baixo. Tudo isso cresceu a partir de sementes de pensamento plantadas dentro dele por sua mãe. Mary Kaiser deu ao filho Henry a dádiva inestimável. Também ensinou a aplicar o maior valor da vida. A dádiva inestimável. Após a jornada de trabalho diária,
Mary Kaiser passava horas, como enfermeira voluntária, ajudando os desvalidos. Muitas vezes ela disse ao filho: Henry, nada nunca é realizado sem trabalho. Se eu apenas deixar para você a vontade de trabalhar, terei deixado a dádiva inestimável, a alegria do trabalho. 2. O maior valor da vida. Foi minha mãe, disse Kaiser, quem primeiro me ensinou alguns dos maiores valores na vida. Entre esses, estavam o amor pelas pessoas e a importância de servir aos outros. Amar as pessoas e servi-las, ela costumava dizer, é o maior valor da vida. Henry J. Kaiser conhecia o poder da AMP. Ele sabia o que a AMP podia fazer pela vida dele e por seu país. Também conhecia a força da AMN. Durante a Segunda Guerra Mundial, construiu mais de 1.500 navios com tamanha rapidez que assombrou o mundo. Quando disse, podemos construir um navio Liberty a cada 10 dias, os especialistas disseram, não dá para fazer isso, é impossível. Todavia Kaiser fez. Quem acredita que não pode, repele o positivo e usa o lado negativo do seu talismã. Quem acredita que pode, repele o negativo e usa o lado positivo. Por isso, precisamos ter cuidado quando usamos esse talismã. O lado da AMP pode trazer para você todas as ricas bênçãos da vida. Pode ajudá-lo a superar suas dificuldades e descobrir seus pontos fortes. Pode ajudá-lo a sair à frente de seus concorrentes. Como Kaiser, pode transformar o que outros dizem ser impossível em realidade. Mas o lado AMN é igualmente poderoso. Em vez de atrair felicidade e sucesso, pode atrair desespero, derrota. Como todo poder, o talismã é perigoso se não o usarmos corretamente. Como a força de AMN repele. Existe uma história muito interessante que ilustra como a força de AMN repele. Ela vem de um dos estados do sul, lá onde lareiras a lenha ainda são usadas para aquecer as casas. Vivia um lenhador que também era uma pessoa mal-sucedida. Por mais de 2 anos, ele tinha fornecido lenha para um determinado cliente. Sabia que as toras não poderiam ter mais que 20 centímetros de diâmetro para caber naquela lareira particular. Em uma ocasião, o antigo cliente solicitou 3,5 metros cúbicos de madeira, mas estava ausente quando foi entregue. Ao chegar em casa, verificou que a maioria da madeira era maior que o tamanho especificado. Ele ligou para o lenhador pediu para ter as toras de tamanho maior trocadas ou partidas. Não posso fazer isso, disse o comerciante de madeira. Custaria mais do que toda a carga vale. E com isso, desligou. Então coube ao proprietário o trabalho de partir as toras. Ele arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Lá pela metade da tarefa, notou que uma tora específica tinha um buraco muito grande, o qual alguém havia tapado. O proprietário levantou a tora. Ela parecia extraordinariamente leve e oca. Com um vigoroso golpe do machado, dividiu-a. Um rolo enegrecido de folha de estainho caiu de dentro dela. O dono da casa abaixou-se, pegou o rolo e desembrulhou-o. Para seu espanto, continha notas de $50 e $100. Muito velhas. Lentamente, ele as contou. Eram exatamente $2.250. As notas, evidentemente, tinham ficado na árvore durante muitos anos, pois o papel era muito frágil. O dono da casa tinha a AMP. Seu único pensamento foi devolver o dinheiro ao legítimo dono. Pegou o telefone, ligou para o negociante de madeira e perguntou onde ele havia cortado aquela carga. Outra vez a AMN do lenhador afirmou seu poder repelente. Isso é assunto só meu, disse ele. Se você revela seus segredos, as pessoas sempre lhe traem. Apesar de muitos esforços, o dono da casa nunca soube de onde vieram as toras, ou quem havia selado o dinheiro lá dentro. Agora, o ponto dessa história não reside na
Ironia. É verdade que o homem com a MP encontrou o dinheiro, enquanto o homem com a MN não. Mas também é verdade que ocorrem lances repentinos de boa sorte na vida de todos. No entanto, o homem que vive com a MN impedirá que lances de sorte o beneficiem. O homem com a MP irá organizar suas